igreja para abrir a Bíblia nessa manhã, no texto em que nós vamos estar meditando. Eu quero ler um versículo com os irmãos. O versículo é o 1 Samuel 16, 7. 1 Samuel 16, 7. Nós vamos fazer a leitura desse texto bíblico lindo, bonito, maravilhoso, conhecido dos irmãos. Vou pedir outros textos também durante a palavra dessa manhã. E eu quero pensar com vocês sobre o segredo de Davi. Qual era o segredo deste homem para conquistar as vitórias que ele conquistou? Qual era o segredo que havia em Davi para torná-lo um grande guerreiro, um homem poderosamente vitorioso, usado por Deus? Qual era o segredo deste homem? Pense comigo agora nesse texto da palavra de Deus, que está lá em 1 Samuel 16, versículo 7. Eu vou pedir à igreja toda para ler o texto. O segredo de Davi, 1 Samuel 16, 7. Leia. Pare aí, por favor. Qual foi a primeira palavra que o Senhor deu a Samuel? Não olhe para a sua aparência. Não olhe para a sua aparência. Primeira palavra. Segunda, vai. Agora eu quero que você pare aí. Também não é para olhar para o tamanho dele. Olha bem, preste atenção. Não é para olhar para a sua aparência física, mas segundo, não é para olhar para a sua estatura. Não é para olhar para o tamanho dele. Vamos, continue lendo. A terceira palavra que o Senhor deu é: porque eu o rejeitei. Não olhe para a sua aparência, não olhe para a sua estatura, porque eu o rejeitei. Ele não está falando de Davi, não. Ele está falando do irmão de Davi. Agora o Senhor vai começar a falar de Davi. Lê. Pare aí. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para a aparência, o homem olha para a estatura, o homem olha para a capacidade, o homem olha para o que está na frente. Mas o Senhor tem um olhar diferente. Vamos ver? Continue lendo. Mas o Senhor olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Preste atenção nisso. Qual era o segredo de Davi? Meus irmãos, nós vivemos numa sociedade que valoriza muito a embalagem, mas pouco o conteúdo. Se você for comprar um presente hoje e ele estiver embalado, certamente você vai se impactar pela embalagem mais bonita, que nem sempre traz o melhor conteúdo. Alguém já disse que os melhores perfumes estão nos pequenos frascos. Mas a nossa sociedade é a sociedade da impressão, é a sociedade do impacto, é a sociedade da aparência, é a sociedade que se impacta por aquilo que está diante dela. Por isso ela valoriza muito mais a aparência do que a integridade. Ela valoriza muito mais o exterior do que o interior. E é interessante que nossa sociedade é a sociedade que constrói os heróis. E esses heróis que são construídos pela nossa sociedade são heróis de aparência. Porque, na verdade, se nós formos a fundo, nós vamos ver que os verdadeiros heróis estão distantes da performance da sociedade. Na história de Davi, Deus contrapôs a ideia da ideologia humana, de valorizar a casca e não o conteúdo. Deus vai entrar numa rota de colisão com o pensamento humano. E ao invés de ir para a aparência, diz a Bíblia, Deus vai direto ao coração. O texto bíblico nos revela que Deus mandou Samuel à casa de Davi, exatamente lá na casa onde moravam os seus irmãos. E Deus falou para ele: olha, você vai lá e vai ungir o próximo rei de Israel. A Bíblia diz que Davi tinha 7 irmãos. E lá em 1 Crônicas 2, 13 a 15, menciona o nome dos filhos de Jessé, que era o pai de Davi.
E a Bíblia fala que era Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, Simei, o terceiro, Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Ozem, o sexto, e Davi era o sétimo. E no versículo 16 consta que Jessé teve duas filhas, Zeruia e Abigail. O texto bíblico então vai nos falar que Davi tinha 6 irmãos, com ele 7, e mais 2 irmãs. E quando Samuel vai então à casa de Davi, o texto bíblico diz que então Jessé começa o desfile dos filhos para atrair os olhos de Deus para o rei que sairia da casa dele. Mas a pergunta que eu faço aos irmãos é: o que atrai os olhos de Deus? É a altura? É o exterior? É a simpatia? É o sorriso? O que atrai os olhos de Deus? É o que está do lado de fora ou o que está do lado de dentro? Ao meu sentir, o que atrai os olhos de Deus era diferente. Deus se deixou atrair por Davi, por quê? Pelo menos por 3 motivos. Primeiro, pela sua sensibilidade. Davi tinha uma sensibilidade tremenda, ele era sensível às coisas de Deus, ele andava na dependência de Deus, mas também como músico, e todo músico tem uma sensibilidade aguçada. Davi tinha uma sensibilidade muito grande para as coisas espirituais, ele tangenciava a harpa como ninguém, e quando ele tocava a harpa, ele fazia com que as pessoas sentissem como que a presença de Deus. Era tão tremenda essa sensibilidade na vida de Davi, que Saul o convidou para ir tocar a harpa dentro do seu palácio, para aliviar o seu coração. Olha a alta sensibilidade que esse homem possuía. Mas Davi também atrai os olhos de Deus pela humildade dele. Ele era essencialmente uma pessoa humilde. Davi não se importava com os holofotes, ele não se importava com os aplausos, até porque ovelha não aplaudia ninguém, ele cuidava de bicho. Ovelha não dava esse retorno que o exército dava. Os seus irmãos iam para uma batalha, voltavam todos aclamados, voltavam com coroas na cabeça, voltavam sendo, vamos dizer assim, de alguma forma elogiados. Mas Davi não. Ele saía com as ovelhas, com aqueles bichos, enfrentava lutas, dificuldades, voltava do mesmo jeito que foi. Ninguém falava nada, todo mundo quietinho, e ele era então um coração humilde. Diz a Bíblia. A palavra do Senhor ainda fala que o que atrai Deus para Davi é a integridade. Davi era um sujeito íntegro, ele não fugia de lutas, ele não tinha medo, ele cria totalmente em Deus, e por isso a palavra do Senhor fala que ele se deixava fortalecer pelo Senhor nos momentos difíceis da vida dele, e por isso ele tinha vitória. A palavra do Senhor fala então que é nesse contexto que Deus é atraído por Davi. Agora Samuel vai à casa dele. E quando Samuel começa a ver aqueles homenzarrões, aqueles armários vindo, Samuel no seu coração diz: é esse. Depois diz: não, é esse, é esse, é esse. Vão passando os filhos, Os filhos de Jessé vão passando, até o 6º. Quando termina, Samuel diz: olha, Deus falou que não é nenhum desses. Você tem mais alguém? Jessé diz: tem um que está lá no campo cuidando de ovelhas, mas não acho que seja ele. Isso não está na Bíblia, mas é claro que Jessé não acreditava que Davi tinha potencial para atrair os olhos de Deus, porque ele não juntou os filhos. Quando a palavra de Deus diz que Samuel pede para ele apresentar os filhos, ele não incluiu Davi. Por que Davi não foi incluído no desfile de Jessé? Porque para Jessé, ele não reunia condições que atraíssem os olhos de Deus, mas para Deus ele reunia. E sabe por que Jessé não acreditou em Davi? A resposta está aí na Bíblia. Lê para mim o que está escrito no versículo 12. Por favor, 1 Samuel 16, 12. Lê para mim o que está escrito aí. Jessé mandou buscá-lo e o fez entrar. Agora lê para mim. Ora, ele era ruivo, belos olhos e de gentil aspecto. Para aí. Como é que ele era? Ruivo. O que se destacava nele? Os olhos. Mas e o aspecto? Gentil, era mais ou menos. Não era essa coisa toda, Talvez Davi não fosse essa expressão toda. Talvez olhando pela embalagem, não fosse o que se esperava. Mas ele tinha suas características. Porém, a beleza de Davi não estava na casca. A beleza de Davi estava no conteúdo, no interior.
E o texto bíblico diz que quando ele entra, e quando então ele se apresenta, então Samuel pega o vaso de azeite e unge. Por quê? Porque Deus falou para ele: levanta e unge-o, porque é este mesmo que eu escolhi. Está aí no versículo de número 12. Deus escolheu alguém que ele viu o coração e não a casca. Deus escolheu alguém que ele viu por dentro. Agora, eu quero que você faça uma pergunta para a pessoa que está do lado. Pergunte à pessoa aí: Deus já te viu por dentro? Porque de fora, por fora ele te conhece. Por fora eu e os demais irmãos aqui veem. Mas e por dentro? Deus já te viu por dentro? E te vendo por dentro, como é que Deus reage? Como é que ele reage quando ele te vê por dentro? Eu olho para esse texto aqui, meus irmãos, e eu descubro aqui uma coisa fantástica. Quando Deus olha para esse homem, unge esse homem, a palavra de Deus diz que ele é ungido por Deus, ele então vai receber de Deus a capacitação. Para quê? Para vencer os desafios. E o primeiro desafio que ele vai ter que vencer, e a palavra de Deus vai nos falar sobre isso, é vencer o diabo. Preste atenção, o primeiro desafio de Davi não foi Golias. Por incrível que pareça, a maioria de nós achamos que Davi, a maior vitória de Davi foi Golias. Realmente foi uma grande vitória, isso é inegável. Mas a primeira vitória de Davi não é sobre Golias. É sobre quem? É sobre o diabo. E por que eu falo isso? Porque se você continuar aí no capítulo 16 e for aí a partir do versículo 14, diz assim: e o Espírito do Senhor retirou-se de Saul e o atormentava o quê? Um espírito maligno que Deus permitiu vir sobre a vida de Saul. Preste atenção, um espírito maligno veio, Deus permitiu. Aí há uma tradução que é errada, que diz que veio da parte do Senhor. Deus não tem um espírito maligno, né? Mas que Deus permite vir sobre Saul. E por que Deus retirou o espírito dele de Saul e permitiu que um espírito maligno entrasse? Porque Saul estava em desobediência. Saul não queria se submeter a Deus. Saul estava arredio com relação a Deus. Saul não queria fazer aquilo que Deus queria. Então a Bíblia diz que o Espírito Santo sai de Saul e agora entra o espírito maligno. E quem é chamado para tangenciar a harpa e afugentar esse espírito maligno? Quem foi chamado? Davi. A primeira guerra de Davi não é contra Golias, é contra o espírito maligno, depois de ungido. Porque antes de ungido ele já tinha enfrentado outras batalhas, depois eu vou comentar aqui. Antes já tinha enfrentado outras, mas depois de ungido ele vai enfrentar a guerra contra o diabo. E a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra quem? Contra as potestades. Davi começa, meu irmão, aqui, ó. Olha como é que Deus faz com uma pessoa que Ele quer colocar no lugar estratégico. Ele começa trabalhando o coração daquela pessoa para quê? Para que ele possa lutar contra as trevas. E ele vai lutar contra as trevas. Porém, depois que Davi vai enfrentar essa luta aqui, que é uma luta grande, e o texto bíblico fala sobre isso, né? Lá no versículo 23, e quando o espírito maligno vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul se sentia aliviado e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Porque ali havia um homem cheio de Deus. Porque ali havia um homem cheio do poder de Deus. Porque havia ali um homem cheio da graça de Deus. Porque ali havia um homem ungido do Senhor. Então aquele homem tangenciava a harpa. Não é que a harpa tinha um poder. Não é que os dedos tinham poder. Não é que as cordas tinham poder. É que o poder de Deus se manifestava sobre a vida do ruivo, do de belos olhos e de gentil aspecto. Mas Deus usava aquele que ninguém queria. Deus usava ele para afugentar o espírito maligno que havia em Saul. Porém, diz o texto bíblico que a palavra de Deus fala que agora a Davi vai enfrentar uma outra dificuldade. Ele vai perceber que há alguém desafiando o povo de Deus. E o nome dessa pessoa que desafia o povo de Deus é Golias. E Golias está ali para afrontar o povo de Deus, dizendo que eles são os frangotes, que eles são fracos, que eles não têm ninguém para lutar, e que ele vai destruí-los, e que ele vai passar por cima deles, e diz uma série de impropriedades. Davi está ali visitando os seus irmãos, e ele não consegue ver aquilo. Ele não consegue ver o povo de Deus sendo enxovalhado por Golias. E o texto bíblico diz que então ele se dispõe a lutar.
ele diz uma palavra: eu lutarei. Como é que Davi vai lutar? Ele vai lutar, meus irmãos, com aquilo que Deus tinha feito na vida dele. A pergunta é: como é que Davi ia lutar contra aquele adversário que seria o adversário mais perigoso? Como é que Davi ia lutar contra aquele que era invencível, contra aquele que ninguém conseguia derrotar? Eu vou dizer para os irmãos o segredo de Davi. Qual foi o segredo de Davi para derrotar Golias? Primeiro, ele foi treinado pelo maior técnico que existe no mundo. O nome dele é Deus de Israel. Querido, não vai enfrentar ninguém sem ser treinado pelo Senhor. Mas pastor, como é que Deus fez esse treinamento com Davi? A palavra de Deus fala que não foi a primeira vez que Davi tinha pego numa funda. Ele já tinha sido treinado. A palavra de Deus fala que não foi a primeira vez que ele foi ameaçado de morte. E a palavra de Deus fala que não foi a primeira vez que ele enfrentou um oponente perigoso. Pastor, o senhor está falando de quê? Eu estou falando de 1 Samuel 17:37. Lê para mim o que está escrito aí. 1 Samuel 17:37. Não foi a primeira vez que ele pegou numa funda. Não foi a primeira vez que ele foi ameaçado de morte. E não foi a primeira vez que ele enfrentou alguém perigoso. 1 Samuel 17:37. O que está escrito aí? Lê para mim. Então disse Davi: o Senhor que me ligou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Preste atenção agora. Quais foram os oponentes de Davi no seu treinamento que Deus lhe deu quando ele cuidava as ovelhas? Qual foi o primeiro oponente dele? O leão. Você já lutou com o leão, irmão? Será que lutar com o leão é fácil? Será que ele teve que usar a sua funda? Será que ele teve que usar outros tipos de armamento que ele tinha? Lutar com o leão não é brinquedo não, irmão. É o bicho mais perigoso que tem. Eu até hoje não conheço uma pessoa que diz: eu enfrento qualquer leão que aparecer. Eu não conheço um, e duvido que você conheça. O domador tem medo. Imagina quem não é domador. Esse homem enfrentou. Não foi o primeiro, mas o texto bíblico diz que teve um segundo. Qual foi o segundo oponente de Davi? O urso. Irmão, já viu falar de urso lutar com homens? Parece que o urso é um bichinho de nada, né? É um gatinho. Mas quando aquele bicho levanta e ele vem para cima de você, já era, meu irmão. Porque a força do urso é N vezes maior que a sua e a minha. Eu jamais teria condição de lutar com um ursinho, ainda mais com um urso. Criado, barbado já. Jamais. O que Deus estava fazendo na vida deste homem? Deus estava treinando ele. Você quer ter sucesso? Se permita passar pelos treinamentos de Deus. Talvez essa hora seja uma hora em que você está sendo treinada por Deus para enfrentar algo no futuro. E o treinamento de Deus é assim, é paulatino, ele vai acontecendo aos poucos. E Deus estava preparando aquele homem. Quando todo mundo achava que os fortes eram os que estavam no exército da família dele, não. O forte é o que estava no campo, enfrentando leão e urso, sozinho. No exército você tem companhia. No exército você tem pessoas do lado, e no campo, sozinho, enfrentando leão e urso. Esse era o treinamento de Davi. Mas foi só isso, pastor? Não. A palavra de Deus vai nos dizer que o sucesso dele não só foi passar por um treinamento intensivo que Deus lhe proporcionou, mas também foi usar as armas certas para enfrentar o inimigo. Perceba que Golias tinha um armamento pesado. Golias tinha uma lança que pesava 90 quilos. Golias tinha um escudo poderosíssimo, e mais do que a lança e o escudo, e mais quase 3 metros de altura, ele tinha um escudeiro que ia na frente. Então, além dele ser um tanque de guerra, ele ainda tinha alguém na frente dele. Isto é, se o escudeiro não matasse a pessoa, ele mataria. Era como o time do Real Madrid passando ontem por cima do Grêmio, não tinha chance, né? Não tinha jeito, porque eles não colocaram uma bola no time adversário, eles não conseguiram chutar uma vez. Aí você vai dizer: mas espera aí, o que aconteceu? O que aconteceu que não tinha como. Eram todos os espaços fechados. A ideia que Golias inspirava era que era impossível alcançá-lo. Agora, meus irmãos, voltem comigo, olha para a Bíblia. Quais foram os homens
que usaram armas de Deus na Bíblia? Nós vamos encontrar um Moisés usando uma arma chamada, o quê? Uma vara. Uma vara se torna uma víbora, uma vara abre o mar, uma vara bate na rocha e gera água. A vara. Deus colocou uma vara na mão de Moisés. Não sei que vara era essa, ninguém nunca utilizou, foi Moisés que usou, mas foi tremenda, porque era um instrumento de Deus. Não foi o único que usou. Sansão usou um osso de jumento. E com um osso de jumento, diz a Bíblia, ele matou quantas pessoas? 1000. Mas nós vamos ver uma outra pessoa usando as armas de Deus, Gideão. Gideão, Deus colocou na mão dele 3 armas. Quem lembra? Trombetas, cântaros vazios e tochas acesas. Trombetas, cântaros vazios e tochas acesas. Mas pastor, quem já viu falar que a gente enfrenta um exército com trombeta, cântaro vazio e tocha acesa? Era o que Deus queria que ele usasse. Era aquilo, não tinha outra não. E Davi? E Davi vai usar a sua funda. A palavra de Deus fala que Saul quis que Davi substituísse a arma de Deus. Davi certamente perguntou a Deus. Davi certamente consultou a Deus. E Deus falou com ele, vai com a sua funda. Meus irmãos, já foram feitos campeonatos de funda. E havia um campeonato de funda em Israel. Eles conseguiam acertar um pássaro a 30 metros de altura com uma funda. Precisamente. A Bíblia diz que em Israel tinha gente tão bom de funda, de girar a pedra e jogar, que eles acertavam um fio de cabelo. Tão bom que eram os caras. Mas, meus irmãos, olha para mim agora, todo mundo está aqui, por favor. Ninguém que era bom em Israel com funda teve coragem de enfrentar Golias. Por quê? Porque mesmo sendo bom de funda, mesmo acertando um fio de cabelo, a ameaça que estava diante deles era muito maior. E Deus falou para Davi, vai lá no ribeiro e pega 5 pedras, põe no alforje e vai para cima dele. Que arma? A que você tem na mão. É a que eu vou usar. É essa, Senhor? É essa. A Bíblia diz que as armas da nossa vitória não são as carnais, mas são as espirituais. Mas naquele dia, Davi tinha que usar as armas próprias para a guerra. O homem vinha com lança, vinha com escudo, vinha com proteção na frente, vinha com proteção no joelho, vinha com um capacete tremendo e vinha com espada de um tamanho gigante. Porém, Deus falou, vai com a funda. A pergunta que eu faço a você, qual é a arma que você está usando para derrotar o inimigo que está diante de você? São as armas de Deus ou as armas que você acha que deve usar? É com as armas de Deus que nós encontramos a vitória. E aí estava o segredo de Davi. Agora vem a última parte do segredo dele e eu termino. Foi a confiança inabalável no Senhor. O texto bíblico vai nos falar, irmãos, e a palavra de Deus nos assegura, que quando Davi falou para Saul que iria lutar, ele falou assim, eu depositei a minha confiança no Senhor, é nele que está a minha confiança. Olha, os soldados de Israel, todos eles criam em Deus, todos eles tinham fundas, todos eles tinham espadas, mas nenhum deles tinha fé suficiente que levou a Davi a dar passos em direção a Golias. Quando Davi deu os passos em direção a Golias, ele não deu os passos olhando para Golias, ele deu os passos olhando para quem? Para Deus. Aí está a diferença, irmão. O segredo da nossa vitória não é olhar para o inimigo que está diante de nós, é olhar para o Deus a quem servimos. Quando os espias foram visitar aquela terra que Deus queria dar para o povo, eles olharam para os inimigos e falaram que eles eram gafanhotos. Mas quando Josué e Caleb foi na mesma terra e olhou para as mesmas pessoas, eles olharam para Deus e falaram para o seu líder, eles não são nada diante do nosso Deus. Diferentes visões. Por quê? Porque tinha uma fé no coração. É a fé que nos proporciona a vitória nas batalhas, meus irmãos. Quando Davi pisa naquele campo, ele diz assim, eu venho aqui em nome do Senhor. Eu não estou aqui porque eu sou bom de funda. Eu não estou aqui porque eu sou bom de leão e bom de urso. E eu vou te matar. Não,
Ele não sobe naquele palco para dizer que ele é bom, que ele tem capacidade, que ele tem inteligência, que ele tem coragem. Não. Ele diz aqui: eu estou aqui porque tem alguém que está à minha frente. Se você tem um escudeiro, eu tenho Deus de Israel. É Ele quem vai destroçar você, não sou eu. Você vai cair porque Ele vai derrubar você. Meus irmãos, quando Davi derruba Golias, e ele derrubou ele com uma funda, com uma pedra só, o texto bíblico diz que aquilo contagiou o povo. Quando eles viram que Golias tinha caído no chão, e que Davi correu, pegou a espada do próprio Golias e cepou a cabeça dele, cortou, aquilo contagiou o povo de um jeito, que as pessoas que estavam do lado de Davi, diz o texto bíblico, então os homens de Israel e de Judá se levantaram gritando. Não tinha grito em Israel, estava todo mundo mudo. Estava todo mundo acovardado, estava todo mundo encavernado, estava todo mundo com medo. Mas quando Davi vai lá e alcança a vitória, todo mundo começa a gritar. Diz o texto que eles então se levantam para perseguir os filisteus e perseguem. E a Bíblia diz que os filisteus caem feridos diante deles. Mas por quê? Porque alguém se levantou em nome do Senhor para lutar. E o texto bíblico diz: e voltando, pois, Davi de ferir os filisteus, Abner tomou consigo e o trouxe à presença de Saul. Agora pasmem vocês o que vocês vão ouvir. Trazendo Davi na mão a cabeça do filisteu, e perguntou Saul a ele: de quem você é filho, meu? De quem você é filho, Davi? Ou jovem? De quem você é filho, jovem? E ele disse assim: eu sou filho de teu servo Jessé Belemita. Por que eu estou falando isso? Porque mesmo tendo ido para o campo, mesmo ele tendo enfrentado a maior vitória de todos os tempos, o rei que o teve na sua presença, tangenciando a harpa várias vezes, não sabia nem quem ele era. E aqui tem uma lição para mim e para você. Muitas vezes nós vamos para as batalhas, mas o segredo das batalhas e da vitória não está no que os outros dizem sobre nós. Não está no que os outros estão comentando sobre nós. O segredo é no que Deus pensa sobre nós. Porque se Deus viu o coração daquele homem, Deus sabia quem ele era. Conquanto o rei o tivesse na sua presença, tangenciando a arca, após a vitória, ele diz assim: quem é você? Ele não sabe quem é Davi. Porque para ele ter um ali e não ter é a mesma coisa. Tocar e não tocar é a mesma coisa. Para Deus, não. Você não é mais um. Você é a pessoa que Ele ama e que Ele vê o coração. Naquela hora, a resposta de Davi é fantástica. Eu sou filho do teu servo Jessé, o belemita. Eu sou o campeão de Israel. Não. Eu sou o bonzão. Não. Eu sou aquele que ninguém podia ser, que ninguém teve coragem de ser. Não. Eu sou apenas filho do Jessé, o belemita. Ele não diz: eu sou ungido de Deus, eu sou o novo rei de Israel, eu sou isso. Davi não precisava dizer quem ele era. Sabe por quê? E eu termino aqui. Porque Deus já tinha enxergado o coração dele. E quando Deus enxerga o seu coração, ninguém precisa dizer mais para você quem você é. Ele já viu tudo. Meu desejo sincero é que você também tome posse do segredo de Davi. E o segredo de Davi, diz o texto bíblico, é ser treinado por Deus, é usar as armas de Deus e é depender totalmente de Deus. E se você fizer isso, querido, não há batalha que você não possa vencer. Que Deus nos abençoe nesse propósito. Amém? Amém. Vamos cantar agora e finalizar o culto dessa manhã. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Vou convidar os irmãos do louvor para vir aqui. E nós vamos terminar cantando esse cântico. Fique de pé agora. Vamos cantar esse cântico agora. Teus olhos, eles revelam algumas coisas para mim. E nós vamos cantar isso. Porque Deus vê o meu coração e o seu também. E Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Juntos. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder.
Sei que a tua fidelidade, mais uma vez, juntos. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, e os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Quero convidar você para vir aqui à frente, você que nessa manhã tem uma luta e você precisa vencê-la no poder de Deus. Você que tem uma necessidade, você que está enfrentando uma dificuldade, e você, como Davi, quer usar as armas de Deus, e você quer depender do seu Deus, e que você quer a estratégia de Deus, e você quer que Deus o ajude nessa hora, treinando você para a batalha, ajudando você a enfrentar. Então sai do seu lugar, vem aqui à frente, e nós vamos estar orando, finalizando o culto dessa manhã. Se você precisa de oração, agora é a hora de se aproximar do altar e dizer: Deus, como Davi, me dá esse segredo da vitória. Eu preciso vencer a batalha. A minha primeira batalha, Senhor, nem sempre é contra o Golias. Muitas vezes é contra o diabo mesmo, é contra a carne, é contra as opressões. Mas eu quero que o Senhor me dê vitória, me adestra as minhas mãos para a batalha, Senhor. Eu não quero ir para a batalha na carne, mas eu quero ir no Espírito, dependendo do Senhor e colocando o Senhor à frente da minha batalha. Se você crê assim, vem aqui, coloca Deus na sua frente e nós vamos orar. Galeria também, você crê assim, vem. Pai, assim como os teus filhos naquele dia estavam amedrontados, muitas vezes nós nos vemos amedrontados também. Nós nos vemos apequenados diante dos problemas, das dificuldades, das crises, das enfermidades. Mas, Senhor, nessa manhã nós aprendemos que é possível vencer sim os obstáculos, confiando no Senhor. Pai, eu quero te pedir que a experiência de Davi nos ensine nessa manhã. Por isso eu quero te pedir, adestra as nossas mãos para a batalha, nos treina, nos capacita, nos ajuda a enfrentar os leões e os ursos da vida, para que no futuro, Senhor, nós possamos estar preparados para enfrentar os nossos Golias. Pai, nos ajuda também a ter as tuas armas, não aquelas nossas, não as da nossa mente, mas as tuas armas. Nos ajuda a confiar e a depender do Senhor, que não venhamos a temer o inimigo, mas venhamos assim a buscar a face do Senhor. Nos ajuda a estar com os olhos fitos no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Pai, abençoa todos aqueles que sofrem, aqueles que enfrentam uma luta, um problema, uma dificuldade, uma enfermidade. Senhor, aqueles que estão enfrentando desemprego, aqueles que estão enfrentando uma dificuldade no seu lar, na sua família. Ó Deus, que a mão do Senhor venha sobre eles. E que essa manhã seja uma manhã de cura, de libertação, de transformação, de restauração, de ligação nova, de algo novo na vida de cada um aqui. Derrama o teu poder, leva-nos além do que nós possamos imaginar. Faz uma obra nova na nossa vida e capacita-nos, Senhor, para as batalhas que estão diante de nós. Que nós possamos estar preparados para honrar e glorificar o nome do Senhor. Cuida de cada um aqui, derrama a tua bênção. Eu oro, suplico agradecido, em nome de Jesus.